pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Conhecimento Nerd. E hoje, como vocês podem ver, né, eu trouxe um videozinho meio diferente para vocês, porque eu acho que eu até já disse isso, mas eu estou nesses primeiros meses do nosso canal testando estilos diferentes de vídeo. Então, se você vai curtir, né, se você curtiu essa minha ideia de trazer a lousazinha para explicar para vocês o conteúdo, por favor, comenta aqui embaixo para mim poder saber qual estilo de vídeo que vocês gostam mais, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga, né? Sobre filosofia, na verdade. E como vocês podem ver bem aqui, a Grécia Antiga é considerada o berço da filosofia, né? Por que é que ela é considerada o berço da filosofia? Eu vou falar para vocês e também vou falar sobre como ela foi surgindo aos poucos. E hoje nós vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos, tá bom? Então vamos começar. Bom, gente, a filosofia nasce na Grécia Antiga porque foi ali que as pessoas elas começaram aqui, ó, a questionar o mundo de forma racional, sem depender só dos mitos e dos deuses, que era o que estava acontecendo na época. Esse é o momento em que pensar virou uma coisa séria mesmo. Antes de Sócrates, já existiam filósofos. Eles são denominados os pré-socráticos justamente porque vieram antes deles, né? São os antecedentes a Sócrates. E bom, o foco deles não era ética ou política, mas sim entender a natureza e a origem de tudo, tá bom? Eles buscavam as respostas na natureza, que vai ser chamada de physis mais tarde, tá bom? Eles buscavam a origem, né, do ser e do mundo, né, a origem do universo, porque era uma coisa que eles queriam muito saber na época, né? Eles queriam saber de onde que tudo veio, qual era o princípio do universo, nada de daquelas percepções antigas, né, de porque o Deus quis, o Deus fulano, ou então o Deus Nosso Senhor aqui dos cristãos, né? Eles queriam uma explicação racional que envolvesse o que já tinha no nosso mundo, que era, no caso, a natureza, que eles denominavam a physis, tá bom? E eles eram denominados os filósofos da physis, tá bom? E por isso, né, por isso, né, porque physis significa natureza, é por isso que eles são denominados filósofos da physis, tá? Porque significa natureza. O interesse principal deles era entender como o mundo funcionava, tá bom? Então anota isso, porque se você tem filosofia no 8º ano, agora nesse comecinho de ano, né? Provavelmente se você está estudando isso, é porque vai cair na sua provinha, tá bom? Pelo menos na minha vai cair, tanto é que eu tô estudando isso, né? Agora vamos para um ponto-chave, tá bom? Que é a transição de consciência mítica, né? A consciência dos deuses e tudo, para a consciência filosófica, que é aquela consciência pensante, tá bom? Então eu vou dar uma arrumadinha na lousa para mim poder explicar isso para vocês, tá? Bom, gente, eu arrumei aqui a lousa, tá bom? Agora vamos para a parte da transição entre a consciência mítica para a consciência filosófica, tá bom? Antes, o mundo era explicado por mitos, deuses e as lendas, como vocês já devem saber, né? Agora, com a chegada dos pré-socráticos, começa a transição para a filosofia, baseada na razão, tá? Na logos. Sai o mito e entra o pensamento racional. Então, escreve aí embaixo do seu caderno, de um lado, a cosmogonia e a cosmologia para a gente explicar, tá? Bom, a cosmogonia é a explicação da origem do mundo baseada nos mitos, geralmente envolvendo os deuses.
E agora, do outro lado, você vai escrever aqui a cosmologia, tá bom? Bom, a cosmologia é a explicação racional, tá bom? A explicação racional da origem do universo, tá? Baseada na observação e na lógica, tá bom? E agora, pra gente fechar essa parte, eu vou te apresentar uma curiosidade, tá bom? Que é essa daqui, ó. Que Filo, tá? Mais Sofia resulta no nome filosofia, tá bom? O filo, né? Filo significa amigo, amante também, dependendo do contexto. E Sofia significa saber, tá bom? Então, filosofia significa amor ao saber, amigo do saber, né? Amizade ao saber. O filósofo não é dono da verdade. Ele é alguém que busca o conhecimento, tá bom? Então, se você filo, né, mais Sofia dá resultado a filosofia, que mais tarde resultou na nossa matéria de hoje, né, que é conhecida como filosofia. Tá bom? Então, amigo mais saber, amigo do saber, tá? Agora vamos para a próxima parte, que é onde entram os filósofos, e hoje eu vou explicar 3 deles, tá? Bom, gente, prontinho, já arrumei aqui a lousa para o nosso primeiro filósofo da aulinha, tá? Vamos começar aqui com o filósofo Tales, tá bom? O Tales de Mileto, tá? O Tales é considerado o primeiro filósofo da história, tá bom? Para o Tales, a água era a essência de todas as coisas. Ele dizia que tudo é água. Uma grande frase dele, né? Porque ela está presente na vida, na natureza e nas transformações. Tá bom? Então, se você for perguntar se o nome dele realmente é Tales de Mileto, o nome dele é Tales. E a maioria dos filósofos que você for encontrar sempre vai ter um de alguma coisa. Esse de alguma coisa, ó, aqui, por exemplo, em Tales de Mileto, nós temos aqui de Mileto porque foi onde ele nasceu, né? Assim como o próximo filósofo que a gente vai ver, que é o Anaximandro de Mileto, que é um grande aprendiz do filósofo Tales de Mileto, tá bom? Bom, aqui estamos, agora vamos para o Anaximandro de Mileto, tá bom? Ele foi um discípulo de Tales, tá bom? Mas discordou dele, né? Como assim? O princípio do Anaximandro, né? Era o aperion, tá? Que é uma matéria infinita, tá bom? Que inclusive deu origem ao cosmos, tá bom? Ele acreditava que a origem de tudo não podia ser algo específico como a água, por exemplo, que é o caso do Tales. Por isso, ele criou o conceito do aperion, que é algo infinito, indeterminado, de onde tudo surge, tá bom? Então, na cabeça dele, o aperion seria o princípio de tudo, tá bom? Que ele, inclusive, foi um professor, vamos dizer assim, do próximo filósofo que a gente vai ver aqui, que é o Anaximenes, tá bom? O Anaximenes, tá bom? Que foi um discípulo do Anaximandro. E por que tem tantos alunos dos alunos dos alunos? Porque naquela época, com o surgimento da filosofia, meio que ficou comum os filósofos serem professores dos seus pupilos, vamos dizer assim, né? Então, um ia aprendendo com o outro, mostrando os seus princípios e mostrando os princípios que eles poderiam escolher, sabe? Então, ficava esse monte de ensinamentos e aí cada um ia desenvolvendo suas opiniões. Então, meio que tinha uma escolinha de filosofia, sabe?
Bom, agora vamos para o último filósofo da nossa aulinha de hoje, que é o Anaximenes, tá bom? Eu esqueci o acentozinho dele aqui, ó. O Anaximenes, tá? Bom, o Anaximenes, ele foi um aluno, né, ele foi um discípulo do Anaximandro. O princípio dele, né, o principal elemento dele era o ar que ele associava à alma, né? Para ele, o ar era o princípio de tudo. O ar dá vida, movimento e mantém o corpo unido, né? Por isso que ele associa o ar à alma, porque na cabeça dele, a alma era feita de ar, sabe? Então, ele associava a união de corpos com o ar, sabe? Com a alma, né? Então, pode-se dizer que o princípio dele, né, é a alma, né? E, bom, agora eu vou fazer algo muito nostálgico para mim, porque quando eu comecei no YouTube, né, alguns aninhos atrás, eu gostava muito de, quando eu terminava as minhas aulas, eu gostava de dar uma liçãozinha de casa para os meus alunos, né, para as pessoas que viam os meus vídeos. E bom, a de hoje vai ser: pesquise sobre dois filósofos pré-socráticos e apresente os seus elementos principais e deixe também um resumo da aula de hoje sobre o que você entendeu. Então você pode fazer isso aqui embaixo na seção de comentários, tá bom? Se tiver aberto, porque geralmente quando eu publico meu vídeo nunca está aberto, então depois que eu dar uma olhadinha, eu vou abrir os comentários e aí vocês podem comentar, tá bom? Então, foi isso a nossa aulinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Porque deu muito trabalho fazer essa aula aqui, tá? Então, vocês perceberam, né, como cada filósofo discordava do anterior aqui? A filosofia, ela nasce do debate, não da concordância. Então, é isso, né? Você pode tirar conclusões com essa aula sobre a filosofia. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais aulas desse estilo, por favor, também deixem na seção de comentários, tá bom? Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. E eu leio todos, tá bom? Então, o comentário aqui da nossa atividadezinha que eu mais gostar, eu vou deixar um coraçãozinho, tá? Geralmente eu deixo também nos elogios e tal. Então, se você não gostou, também pode comentar aqui embaixo, porque eu sempre quero estar melhorando os vídeos para você que está me assistindo gostar e continuar acompanhando. E bom, é isso. Muito obrigada de coração mesmo por todos. Eu vi que esses dias eu andei aumentando. Esses dias não, né? Esse último tempinho aqui nesse ano eu andei aumentando um pouquinho mais os inscritos. Então, muito obrigada para você que é novo aqui no canal. Um grandíssimo beijo. Kisses and bye bye.